E agora a gente fala de política na programação do nosso Pan News. A reforma tributária segue em discussão no Congresso Nacional, mas alguns especialistas acreditam que o projeto vai encarecer o custo da casa própria. A projeção é do Carlos Massini, que é advogado especialista no setor imobiliário e gestão de cooperativismo habitacional. Ele está conosco já do outro lado da linha, ao vivo, às 11h08. Carlos, seja muito bem-vindo aqui conosco. É um prazer tê-lo na programação da Jovem Pan. Tudo bem? Muito obrigado pelo espaço, bom dia a todos. Bom É um dia. prazer estar aqui. Pois é. Ô Carlos, muito tem se falado sobre a questão da reforma tributária, a gente fala muito sobre consumo, não é? Sobre justamente essas questões relativas aí à bitributação, como se arrecada, mas pouco se usa, enfim. Mas até então, eu não tinha conhecimento de nada sobre a questão da casa própria, que é o sonho de 10 em 10 pessoas, não é isso? Então, tem essa preocupação. Em primeiro lugar, a casa própria continua sendo isso mesmo, né? Eu não estou equivocado. As pessoas sonham em ter aquele pedaço de chão para falar assim: esse aqui é meu, aqui é o meu oásis, meu forte, né? Aqui ninguém me tira. E esse ainda continua. Sim, inclusive depois da pandemia, nesse processo de pandemia, a gente sentiu muito essa necessidade, esse aumento, essa procura maior pela casa própria. Então, hoje, o setor de construção civil ele já está sobrecarregado em razão dessa expansão, desse aumento de demanda na procura da casa própria. A incorporação imobiliária, por exemplo, ela teve um aumento de até 40% nessa procura de casa própria. Então, o setor hoje ele já está com os custos, em razão da produção, da própria produção, o custo já é significativo, já é repassado hoje ao interessado. Pois é, e aí eu te pergunto. Como é que fica então essa questão? O que especificamente na reforma tributária que encarece então Uhum. a conquista desse sonho? Sim. Veja só, uma das projeções da reforma tributária, Uhum. não somente no setor de construção civil, mas será aplicado a todos, é a unificação do PIS e COFINS. Hoje, isso reflete 3,65% no custo de construção civil. Essa alíquota ela vai ser majorada para 12% com a unificação desses dois tributos. Então, o PIS e o COFINS eles serão unificados. Essa é a proposta, a unificação desses tributos para nascer a contribuição sobre bens e serviços, que vai ter uma alíquota de 12%. Então, veja, a gente vai saltar de 3,65% para 12%. Isso será diretamente refletido nos impactos, assim, refletido diretamente para o consumidor, para o cooperado, para o interessado na casa própria. Então, esse é um custo que vai ser transmitido efetivamente e é um impacto muito agressivo no setor. Como eu estava dizendo, o setor hoje ele já está sobrecarregado em razão da ausência de material, de ausência de mão de obra, de falta de insumos, em razão desse aumento de produção em escala que ocorreu no país. Então, o próprio Índice Nacional de Construção Civil, ele está hoje entre 12% e 13%. Nós falávamos em 2019, 2020 em 4%, 6%, até 7%. Então, o setor hoje ele já possui um custo bastante elevado e agora existe essa proposta de aumentar ainda mais a carga tributária sobre esse setor. Isso, evidentemente, vai trazer um impacto na aquisição da casa própria. E o que justamente precisaria ser feito? O que seria o ideal, já que vamos fazer uma reforma tributária? Vamos, né, tentar deixar da melhor maneira para todos, né? O que precisaria ser contemplado? O que precisaria ser alterado? Olha, uma das propostas por exemplo, no regime especial tributário, vai ter uma majoração de 0,12%. Então, a gente já tem um diferencial, não é tão significativo e pode ser facilmente contabilizado em tudo. O ideal é que não exista, ainda que exista essa unificação para facilitar, a ideia da proposta, a ideia da reforma tributária é trazer soluções, trazer unificações e simplificações. Isso, evidentemente, deve ocorrer, tem que ocorrer, mas não com um aumento expressivo da alíquota. Então, o que se espera? Que a reforma ela traga, sim, uma simplificação desse recolhimento de tributos, traga facilitação, mas não traga o aumento, não traga um aumento de alíquotas significativas. É o que se espera que traga soluções
facilitadas, consigam, de fato, a unificação de tributos é interessante, mas não ao ponto de um aumento de alíquota tão significativo assim. Agora, essas informações, elas estão chegando aos parlamentares, à discussão da reforma tributária, já que, como eu falei no início, né, e é um fato, né, a casa própria é um alvo, um objeto de desejo de muitas pessoas, por vários sentidos, por várias situações. Precisamos sensibilizar os políticos. O que está sendo feito em relação a isso? Sim, hoje tem sido muito discutido, tá? Essa questão da unificação do PIS e COFINS está em muito debate hoje. Existe um movimento hoje político para trazer uma reforma que não seja tão pesada, não pese tanto no contribuinte e que não se reflita tão significativo como é o caso na construção civil, maior setor produtivo do país, e que traz os benefícios de uma casa própria para o seu adquirente, por exemplo. Há sim essa demanda, há sim essa questão sendo tratada politicamente para que essas alíquotas elas não se reflitam tão grande como está sendo aplicado, e tem sido levado esse debate, porque essa unificação, como eu estava dizendo, ela é muito boa, tudo bem, tem que se simplificar essa questão de recolhimento de tributos, mas um aumento, não é o momento agora de falar em um aumento, não é um momento de se discutir um aumento expressivo nos custos de construção civil em razão de uma majoração tributária. Então, isso tem sido levado, sim, à discussão, tem tramitado muito bem. A reforma ela tem hoje sido fatiada, na verdade, ela não vai ser, o que tudo indica que ela será aprovada em fatias, em diversos projetos de lei. Isso traz com que existam comissões especializadas, existem pessoas especializadas para falar sobre os assuntos, dá um tempo para conseguir se discutir tudo. E esse é um ponto que a gente tem levado, sim, essa questão dos impactos que serão refletidos na aquisição da casa própria. Agora, Carlos, para finalizar, o que ainda afasta as pessoas, né? O acesso ao crédito ainda é difícil, o medo do valor do montante que vai ser financiado no caso de um financiamento, o, o tempo, né, de parcelamento, o que ainda faz ser tão distante para muitas pessoas a realização desse sonho da casa própria. Tem gente que diga, inclusive, fala assim, olha, não, hoje você tem o que você pagaria de um financiamento, você põe num outro investimento, porque Sim. compensa você continuar no aluguel, porque é muito alto, é muito caro, é muito longo. Vamos entender isso, né? O que ainda afasta? Por que é distante? E além dessa questão tributária, o que poderia ser feito? Então, veja só, hoje o modelo de aquisição de imóvel próprio no país, sobretudo aqueles que estão em planta, em construção, são modelos tradicionais, que existem alguns programas habitacionais para fazer essa aquisição. De fato, o que mais afasta hoje é a necessidade de possuir uma renda formal. Hoje, o Brasil é formado de rendas informais, os nossos trabalhadores, grande parte tem renda informal. Essa tomada de crédito é muito criteriosa hoje nos agentes financeiros. É necessário ter uma comprovação de crédito bastante rígida, ter um histórico saudável de finanças, no mercado financeiro, você tem que ter uma habitualidade, enfim. Então, hoje a tomada de crédito não é qualquer um que consegue fazer um financiamento de imóvel. Então, seria interessante é, novas linhas de crédito, novas regras de tomada de crédito para financiamento de imóvel. Uma das alternativas que existe no mercado de aquisição de imóvel no país são as cooperativas habitacionais, que não possuem todas essas exigências, né? São grupos de pessoas, são interessados que se reúnem para fazer a construção cooperativada. Então, eles arrecadam recursos, fazem aquisição de terrenos. É um outro modelo que atende muito bem a população e consegue trazer um impacto significativo na redução de déficit habitacional. Então, é uma alternativa que tem trazido possibilidades de casa própria a interessados, tem avançado muito bem no país, é um modelo que tem atingido muitas famílias, tanto de baixa renda quanto de renda média. Não tem o cooperativismo é uma grande alternativa para solucionar essa questão de déficit. Ele atinge qualquer classe de família, qualquer classe de renda. E tem essa diferença, né, nessa contratação de crédito. Então, hoje, para solucionar, para trazer um, um avanço na redução de déficit, na construção de moradias, seria necessário implantar
novos programas habitacionais com regras de financiamento mais facilitadas, a possibilidade de contratação de crédito de apoio à construção, às construtoras, às incorporadoras e também às cooperativas ou entidades sem fins lucrativos. Existe hoje muitas entidades sem fins lucrativos desenvolvendo imóveis e não possuem linhas de crédito como as construtoras e incorporadoras possuem. Eles não têm interesse de ter lucro, mas eles têm interesse em construir um bem comum dos seus cooperados, dos seus associados. Seria muito importante hoje existir linhas de crédito que atinjam também esse setor, porque ele atua na construção civil e atua também no sonho do brasileiro, que é a aquisição da casa própria. Essa, né? O cooperativismo é algo que ajuda muito em todos os setores, né? O cooperativismo, o próprio nome já diz, né? O esquema de cooperar, de juntos, né? A fazer a diferença na sociedade funciona para diversos setores e no habitacional não é diferente. Eu gostaria muito de agradecer a você, Carlos Massini, advogado especialista no setor imobiliário, também em gestão de cooperativismo habitacional, por ter dedicado um tempinho aqui para falar conosco e espero que volte sempre. Muito obrigado pelo espaço, muito boa entrevista. Estou sempre à disposição, podemos conversar sempre que for preciso. Da mesma maneira, um ótimo sábado para você. Ótimo sábado, tchau, tchau.